E aí rapaziada, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Inconfidente Libertário. E bom, hoje eu vou ler mais um capítulo do 6 lições do Mises. Hoje eu vou ler a burrice, não, quer dizer, o socialismo, que é a segunda lição que ele vai dar. E bom, vamos começar a ler, né? O que o Mises acha da contradição performativa pura. Estou em Buenos Aires a convite do Centro de Difusión de la Economía Libre. Que vem a ser economia livre? O que significa esse sistema de liberdade econômica? A resposta é simples. É a economia de mercado. É o sistema em que a cooperação dos indivíduos na divisão social do trabalho se realiza pelo mercado. E esse mercado não é um lugar, é um processo. Deixa eu ver se o ligou. É a forma pelo qual, ao vender e comprar, ao produzir e consumir, as pessoas estão contribuindo para o funcionamento global da sociedade. Né? Afinal, o livre mercado, né, é o que gera paz e gera progresso e todo tipo de evolução possível econômica e socialmente. Quando falamos desse sistema de organização econômica, a economia de mercado, empregamos a expressão liberdade econômica. Frequentemente as pessoas se equivocam quanto ao seu significado, supondo que a liberdade econômica seja algo inteiramente dissociado de outras liberdades, e que estas outras liberdades, que reputam mais importantes, possam ser preservadas mesmo na ausência de liberdade econômica. Mas liberdade econômica significa, na verdade, que é dado às pessoas que a possuem o poder de escolher o próprio modo de se integrar ao conjunto da sociedade. A pessoa tem o direito de escolher sua carreira, tem liberdade para fazer o que quer. É óbvio que não compreendemos liberdade no sentido que hoje tantos atribuem à palavra. O que queremos dizer é antes que, através da liberdade econômica, o homem é libertado das condições naturais. Não há na natureza que possa ser chamado de liberdade. Há apenas a regularidade das leis naturais. Aqui o homem é obrigado a obedecer para alcançar qualquer coisa. Quando se trata de seres humanos, atribuímos à palavra liberdade o significado exclusivo de liberdade na sociedade. Então as pessoas elas querem preservar a liberdade em outros aspectos e não a liberdade econômica, porque o socialista coloca burrice na cabeça das pessoas para acharem que liberdade econômica é algo ruim, sendo que é literalmente a pessoa ter o direito de escolher sua carreira e fazer o que quer, como o Mises fala, sem agredir a propriedade privada de outros indivíduos. E as pessoas elas acham que liberdade, o sentido exclusivo de liberdade é apenas a liberdade social. Vamos continuar. Não obstante, muitos consideram que as liberdades sociais são independentes uma das outras. Os que hoje se intitulam liberais têm reivindicado programas que são exatamente o oposto das políticas que os liberais do século XIX defendiam em seus programas liberais. Como o Mises, eu acho que ele está falando no sentido americano de liberal, provavelmente ele está falando dos progressistas, né? Hoje em dia ele deve estar falando dos progressistas, que se diferenciam fortemente dos liberais do século XIX. Os pretensos liberais de nossos dias sustentam a ideia muito difundida de que as liberdades de expressão, de pensamento, de imprensa, de culto, de encarceramento sem julgamento, podem todas elas ser preservadas, mesmo na ausência do que se conhece como liberdade econômica. Tá, então ele não está falando dos progressistas, acredito eu. Não se dão conta de que, num sistema desprovido de mercado, em que o governo determina tudo, todas essas outras liberdades são ilusórias, ainda que postas em forma de lei e inscritas na Constituição. Tomemos como exemplo a liberdade de imprensa. Se for dono de todas as máquinas impressoras, o governo determinará o que deve e o que não deve ser impresso. Nesse caso, a possibilidade de se publicar qualquer tipo de crítica às ideias oficiais torna-se praticamente nula. A liberdade de imprensa desaparece. E o mesmo se aplica a todas as demais liberdades. Então, para você ter todas essas liberdades que os liberais atuais defendem, você precisa ter a liberdade econômica, porque senão todas as outras são ilusórias. E aí ele dá o exemplo da liberdade de imprensa.
se o dono de todas as impressoras, máquinas impressoras for o governo, você não pode ter ideias críticas a ele, porque ele simplesmente vai barrar, né? Então a liberdade econômica ela tá ligada às outras liberdades. Quando há economia de mercado, o indivíduo tem a liberdade de escolher qualquer carreira que deseje seguir, de escolher seu próprio modo de inserção na sociedade. Num sistema socialista é diferente, as carreiras são decididas por decreto do governo. Este pode ordenar às pessoas que não lhe sejam gratas, aquelas cuja presença não lhe pareça conveniente em determinadas regiões, que se mudem para outras regiões e outros lugares. E sempre há como justificar e explicar semelhante procedimento. Declara-se que o plano governamental exige a presença desse eminente cidadão a 5.000 milhas de distância do local onde ele estava sendo ou poderia ser incômodo aos detentores do poder. Então aqui ele basicamente está falando, né? Quando se tem uma economia de mercado livre, o indivíduo tem liberdade de escolher, né? Qualquer carreira deseja seguir, esse é um modo de inserção na sociedade. Então, né, de novo, o Mises está reforçando que a liberdade econômica ela está intrinsecamente ligada às outras liberdades. É verdade que a liberdade possível numa economia de mercado não é uma liberdade perfeita no sentido metafísico, mas a liberdade perfeita não existe. É só no âmbito da sociedade que a liberdade tem algum significado. Os pensadores que desenvolveram no século XVIII a ideia da lei natural, sobretudo Jean-Jacques Rousseau, acreditavam que um dia, num passado remoto, os homens haviam desfrutado de algo chamado liberdade natural. Mas nesses tempos remotos, os homens não eram livres, estavam à mercê de todos os que fossem mais fortes que eles mesmos. As famosas palavras de Rousseau: o homem nasceu livre e se encontra acorrentado em toda parte. Talvez soem bem, mas na verdade o homem não nasceu livre. Nasceu como uma frágil criança de peito, sem a proteção dos pais, sem a proteção proporcionada a esses pais pela sociedade. Não teria podido sobreviver. Para você ter a liberdade, você tem que ter a propriedade privada. Porque enquanto sua liberdade tudo bem que na propriedade privada sua liberdade também pode ser ameaçada, mas sem a propriedade privada ela pode ser ameaçada não só mais, como também não tem uma lei natural que fale, não, isso aqui é errado, você não pode agredir propriedade. Não tem propriedade, então sua liberdade pode ser ameaçada. Então a liberdade ela é uma extensão da propriedade. Tava onde mesmo? As famosas palavras de Rousseau. Ah não, porra, eu já li essa porra aqui. Não teria podido sobreviver. Liberdade na sociedade significa que um homem depende tanto dos demais como estes dependem dele. A sociedade, quando regida pela economia de mercado, pelas condições da economia livre, apresenta uma situação em que todos prestam serviços aos seus concidadãos e são, em contrapartida, por eles servidos. Na economia de mercado, como eu já disse, os consumidores quem manda. Acredita-se que existem na economia de mercado chefões que não dependem da boa vontade e do apoio dos demais cidadãos. Os capitães de indústria, os homens de negócios. Os empresários seriam os verdadeiros chefões do sistema econômico, mas isso é uma ilusão. Os socialistas irracionais falam, não, mas os patrões, eles dominam tudo. Se os cidadãos não comprar daquele cara, ele não vai lucrar. E ele vai falir, porra. Ele não domina porra nenhuma. O que ele domina, ele só domina a partir do momento que as pessoas compram dele. A partir do momento, ele só lucra se as pessoas comprarem dele. Ele tem que agradar elas, para elas ir lá e comprarem dele. Ele só domina desse jeito. É o que o Mises falou lá no capítulo do socialismo. As pessoas, elas falam, não, o rei do chocolate, o rei Tipo, as pessoas, elas hoje em dia falam o rei do chocolate, o rei do, sei lá, de serviço, entendeu? Elas se intitulam rei por causa do serviço que ele empresta, que ele emprega, na verdade. E antigamente o rei era aquele que comandava, né? E o Mises falava que hoje em dia o rei é aquele que serve. E o capitalismo é isso, você só lucra servindo e agradando os consumidores.
Ah, mas o patrão, ele explora os trabalhadores. Não, cara, tá ganhando um salário ruim aqui, vai pra outra, porra. Vai pra outra. Tô ganhando 200 conto aqui. Não, vai pra outra que paga 400. Não, não gosto de 400. Vai pra outra que paga 600. Melhora seu trabalho. Estude mais, trabalhe melhor. Porque seu incentivo do capitalismo é ser melhor, porra. É ser melhor, não é igual no socialismo. Porque o socialismo é uma merda. É uma merda. Só gente imbecil acredita nessa merda. Nessa ilusão. Entende? E tipo assim, não tem lógica nenhuma no socialismo. Nenhuma. Mas esses caras têm que ler esses livros, sabe? Eles só leem Karl Marx. Tem que ler esses livros, sabe? Ah, mas você também só lê escola austríaca. Cara, eu estou focando agora em embasar a minha teoria. Depois, eu falei isso no primeiro vídeo do Adquirindo Conhecimento Centralizado, lá além do artigo do Hoppe. Não sei se alguém que está assistindo esse vídeo vai lembrar, mas eu falei lá. Eu vou começar lendo livros da escola austríaca. Depois eu posso ler livros de outros autores, porque eu quero embasar minha teoria. Eu quero embasar meu conhecimento primeiro. Depois eu vou para outros autores, eu vou refutar outros autores. Né? Primeiro eu tenho que me fortalecer intelectualmente. Mas enfim. Mas isso é uma ilusão. Quem manda no sistema econômico são os consumidores. Porra! Mises, é isso, caralho. É isso. O que eu sempre falo. Se estes deixam de prestigiar um ramo de atividades, os empresários deste ramo são compelidos ou a abandonar sua eminente posição no sistema econômico, ou a ajustar suas ações aos desejos e às ordens dos consumidores. É isso! É isso! Quem manda no mercado, quem manda é os consumidores. Não são os patrões, não são as empresas, são os consumidores. Quem manda no socialismo é o governo. E você tem que calar sua boca e pagar o imposto. Uma das mais notórias divulgadoras do comunismo foi Beatrice Potter, nome de solteira de Lady Passfield, também muito conhecida pelo nome do marido, Sidney Webb. Essa senhora, filha de um rico empresário, trabalhou quando jovem como secretária do pai. Em suas memórias ela escreve: nos negócios de meu pai, todos tinham de obedecer às ordens dadas por ele, o chefe. Só a ele competia dar as ordens, e a ele ninguém dava ordem alguma. Esta é uma visão muito acanhada. Seu pai recebia ordens dos consumidores, dos compradores. Lamentavelmente, ela não foi capaz de perceber essas ordens. Não foi capaz de perceber o que ocorre numa economia de mercado exclusivamente voltada que estava para as ordens expedidas dentro dos seus escritórios ou da fábrica do pai. Diante de todos os problemas econômicos, devemos ter em mente as palavras do que o grande economista francês Frédéric Bastiat usou como título de um de seus brilhantes ensaios. Não vou ler essa porra em francês. O que se vê e o que não se vê. Eu vou ler esse livro ainda, tá? Inclusive o próximo livro da leitura comentada que eu vou ler é A Lei, do Frédéric Bastiat, mas também tem esse aí, do O que se vê e o que não se vê, que eu também vou fazer uma leitura comentada dele. Mas eu tô ansioso mesmo para ver o da produção de segurança do Gustavo de Molinari, mas tudo bem, vamos continuar aqui. Para compreender como funciona o sistema econômico, temos de levar em conta não só o que pode ser visto, mas também o que não pode ser diretamente percebido. Por exemplo, uma ordem dada por um chefe a um contínuo pode ser ouvida por aqueles que estejam na mesma sala. O que não se pode ouvir são as ordens dadas ao chefe por seus clientes. Então, assim, Bastiat, né, simplesmente fora da caixinha. O único naquela época mais fora da caixinha que o Bastiat foi o Gustavo de Molinari. Porque ele percebeu, não, se o mercado ele funciona para tudo melhor que o Estado, por que não também para a segurança e para a justiça? E aí ele criou o da produção de segurança, que segundo o Rothbard foi o primeiro livro de defesa explícita do anarcapitalismo, mesmo que ele não tenha usado esse termo. Porque quem criou esse termo foi o Murray Rothbard, não foi o Gustavo de Molinari. Então, cara, eu tô muito ansioso mesmo pra ler esse livro, véio. Parece ser um livro muito, muito bom mesmo. Mas, enfim, aquela porra da mala ali, o bagulho subiu sozinho essa porra aqui, mano. Tem um Gasparzinho no meu quarto, vai se fuder. Mas ok. O fato é que, no sistema capitalista, os chefes, em última instância, são os consumidores.
óbvio. Não é o Estado, é o povo que é soberano. Prova disto é o fato de que lhe assiste o direito de ser tolo. Este é o privilégio do soberano. Assiste-lhe o direito de cometer erros. Ninguém o pode impedir de cometê-los, embora obviamente deva pagar por eles. Quando afirmamos que o consumidor é supremo ou soberano, não estamos afirmando que está livre de erros, que sempre sabe o que melhor lhe conviria. Muitas vezes os consumidores compram ou consomem artigos que não deviam comprar ou consumir, mas a ideia de que uma forma capitalista de governo pode impedir, através de um controle sobre o que as pessoas consomem, que elas se prejudiquem, é falsa. A visão do governo como uma autoridade paternal, um guardião de todos, é própria dos adeptos do socialismo. Cara, se você for pegar essa ideia de que o governo como uma autoridade paternal é uma ideia socialista, então todos os estatistas são socialistas, inclusive os liberais. Porque assim, todos eles acham que o governo é o pai. Todos eles acham, não, governo, por favor, me dá segurança, por favor, me dá justiça, por favor, me dá saúde. Todos eles veem uma figura paternal no governo, sabe? Uma figura, é tipo assim, uma coisa totalmente racional, cara. Mas, enfim, né? Não tem como esperar muito desse tipo de gente, cara. Essas pessoas, elas têm que estudar mais, cara. Nos Estados Unidos, o governo empreendeu certa feita há alguns anos uma experiência que foi qualificada de nobre. Essa nobre experiência consistiu numa lei que declarava ilegal o consumo de bebidas tóxicas. Não há dúvida de que muita gente se prejudica ao beber conhaque e uísque em excesso. Algumas autoridades nos Estados Unidos são contrárias até mesmo ao fumo. Certamente há muitas pessoas que fumam demais, não obstante o fato de que não fumar seria melhor para elas. Isso suscita um problema que transcende em muita discussão econômica. Põe a nu verdadeiro significado da liberdade. Se admitirmos que é bom impedir que as pessoas se prejudiquem bebendo ou fumando em excesso, haverá quem pergunte: será que o corpo é tudo? Não seria a mente do homem muito mais importante? Não seria a mente do homem o verdadeiro dom, o verdadeiro predicado humano? Se dermos ao governo o direito de determinar o que o corpo humano deve consumir, de determinar se alguém deve ou não fumar, deve ou não beber, nada poderemos replicar a quem afirme. Mais importante ainda que o corpo é a mente, é a alma, e o homem se prejudica muito mais ao ler maus livros, ouvir música ruim e assistir maus filmes. É, pois, dever do governo impedir que se cometam esses erros. Então, assim, cara, o governo interferir nessas questões das drogas, das bebidas, querer proibir porque faz mal, cara, cada um sabe o que faz da sua saúde. Você só não precisa, você só não pode agredir a propriedade de outras pessoas. Você quer fumar, você quer acabar com sua saúde, cara, faça. Tá ligado? Porque, tipo assim, o governo tem essa de... justamente pelo que o Mises falou, das pessoas verem uma figura paternalista no governo. Não, porque o governo sabe o que é o melhor pro cidadão. O que é o melhor pro coletivo. Pro coletivo, não é pro cidadão, pro coletivo. O governo sabe o que é melhor pro coletivo, pro conjunto. Então, não se pode usar drogas, porque faz mal à saúde. Cara, cada indivíduo sabe o que é melhor pra saúde dele. E aí o Mises dá um exemplo. Não, então você pode falar que a mente, que é o predicado humano, ler maus livros, ouvir maus músicas ou ver maus filmes é pior do que beber e fumar. E aí o governo vai proibir isso também? Sabe? Tipo assim, é totalmente irracional, cara. De novo, o socialismo é totalmente irracional. Eu só tô vendo coisas irracionais aqui que o Mises explica do socialismo, sabe? E tipo assim, é realmente isso. Cara, se eu pegar o Manifesto Comunista aqui agora, é pura contradição performativa. Purinha. Contradição performativa purinha. Mas enfim. Vamos lá. E como todos sabem, por centenas de anos, os governos e as autoridades acreditaram que esse era de fato o seu dever. Nem isso aconteceu apenas em épocas remotas. Não faz muito tempo, houve na Alemanha um governo que considerava o seu dever discriminar as boas e as más pinturas.
Boas e más, é claro, do ponto de vista de um homem que na juventude fora reprovado no exame de admissão à Academia de Arte em Viena. Ele tá falando do Hitler aqui. Ai, velho. Era o bom e o mal segundo a ótica de um pintor de cartão postal. E tornou-se ilegal expressar concepções sobre arte em pintura que divergissem daquelas do Führer Supremo. A partir do momento em que começamos a admitir que é dever do governo controlar o consumo de álcool dos cidadãos, que podemos responder a quem afirme ser o controle dos livros e das ideias muito mais importante, liberdade significa realmente liberdade para errar. Você pode ter liberdade para errar também, desde que você não agrida a propriedade, porque aí você tem que arcar com seus custos, né? Mas tipo, liberdade de errar até no mercado, porque aí você o governo tem essa, não, você não pode nem chegar a errar, mas se o cara chegar a errar no mercado, ele vai pagar por isso de alguma forma. Ah, o cara fez um celular ruim, sei lá, prestou um serviço ruim, ele vai perder de cliente. Então o incentivo é sempre fazer um serviço melhor, porque senão ele vai perder cliente. Se ele não agradar o consumidor não vai comprar dele. Ele precisa agradar o consumidor, ele precisa fazer algo bom, sabe? Isso precisa ser bem compreendido. Podemos ser extremamente críticos com relação ao modo como nossos concidadãos gastam seu dinheiro e vivem sua vida. Podemos considerar o que fazem absolutamente sensato e mal. Numa sociedade livre, todos têm, no entanto, as mais diversas maneiras de manifestar suas opiniões sobre como seus concidadãos deveriam mudar seu modo de vida. Eles podem escrever livros, escrever artigos, fazer conferências, podem até fazer pregações nas esquinas se quiserem. E faz-se isso em muitos países. Mas ninguém deve tentar policiar os outros no intuito de impedi-los de fazer determinadas coisas simplesmente porque não se quer que as pessoas tenham liberdade de fazê-las. Cara, o governo, cara, ele é tão... Você vê que é tão fodido que se tu falar pra pessoas o que o governo faz, sem falar que é o governo que faz, as pessoas acham um absurdo. Por exemplo, eu perguntei pro meu pai esses dias: pai, você acha que, vamos dizer, um grupo de amigos tá acontecendo muita briga? Aí um dos amigos falam: não, a partir de hoje eu vou legislar essas brigas e eu vou determinar quem tá certo e quem é errado, inclusive nas brigas que me envolvem. Aí meu pai falou: não, oxe, e ele acha que ele sabe de tudo? Ele acha que ele sabe de tudo, ele vai legislar até em sua própria causa. Eu falei: exatamente, é isso que o governo faz na justiça. Isso é a justiça estatal. Ele legisla. Não sei como é que fala essa porra. Legisla. Acho que é legisla. Ele legisla tudo, inclusive em sua própria causa. Porque ele legisla até os conflitos que se envolvem, que envolvem ele mesmo, o próprio Estado. Óbvio que ele vai legislar em sua própria causa, cara. E aí, tipo, se você falar isso de uma forma mais natural, que não fale a palavra governo ou Estado, as pessoas acham um absurdo. Ah, e se eu criar uma empresa, mas ela for a única? Não, monopólios. As pessoas reclamam do monopólio de mercado. Não, porque o mercado, o anarcapitalismo não funcionaria, porque no mercado competitivo, sem nenhuma regulação governamental, as empresas podem virar monopólios. Cara, o governo, o Estado é literalmente um monopólio da força. Ele nem pode ser quebrado. No mercado, o monopólio pode ser quebrado facilmente. No governo, é um monopólio da força. Ele não é quebrado, porra. Você é proibido de sonegar. Você tem que financiar o governo. Ele é um monopólio da força. As pessoas assumem que o monopólio é ruim, mas não veem que o Estado é um monopólio. É um monopólio. Caralho. Acorda, porra. É absurdo, cara. As pessoas não pensam, porra. Não pensam. Vou continuar lendo aqui que eu tô falando demais. Podemos... Será que numa sociedade livre, todos têm, no entanto, mais diversas maneiras de manifestar suas opiniões. Não, porra, eu já tinha lido isso aqui, não? Eu já tinha lido isso aqui. É essa a diferença entre escravidão e liberdade.
o escravo é obrigado a fazer o que seu superior lhe ordena que faça, enquanto o cidadão livre, e é isso que significa liberdade, tem a possibilidade de escolher seu próprio modo de vida. Sem dúvidas, esse sistema capitalista pode ser e é de fato mal usado por alguns. É certamente possível fazer coisas que não deveriam ser feitas. Mas se tais coisas contam com a aprovação da maioria do povo, uma voz discordante terá sempre algum meio de tentar mudar as ideias de seus concidadãos. Pode tentar persuadi-los, convencê-los, mas não pode tentar constrangê-los pela força policial do governo. Na economia de mercado, todos prestam serviços aos seus concidadãos, ao prestarem serviço a si mesmos. Era isso o que tinham em mente os pensadores liberais do século XVIII, quando falavam da harmonia dos interesses, corretamente compreendidos de todos os grupos e indivíduos que constituem a população. E foi essa doutrina da harmonia de interesses que os socialistas se opuseram. Falaram de um conflito inconciliável de interesses entre vários grupos. O que significa isso? Quando Karl Marx, no primeiro capítulo do Manifesto Comunista, esse pequeno panfleto que inaugurou seu movimento socialista, sustentou a existência de um conflito inconciliável entre as classes, só pode evocar como ilustração a sua tese, exemplos tomados das condições da sociedade pré-capitalista. Nos estágios pré-capitalistas, as sociedades se dividiam em grupos hereditários de status. Na Índia, denominados castas, numa sociedade de status, um homem não nascia, por exemplo, cidadão francês, nascia na condição de membro da aristocracia francesa, ou da burguesia francesa, ou do campesinato francês. Durante a maior parte da Idade Média, era simplesmente um servo. E a servidão na França ainda não havia sido inteiramente extinta, mesmo depois da Revolução Americana. Em outras regiões da Europa, a sua extinção ocorreu ainda mais tarde, mas a pior forma de servidão, forma que continuou existindo mesmo depois da abolição da escravatura, era a que tinha lugar nas colônias inglesas. O indivíduo herdava seu status dos países é foda, e o considerava por toda a vida. Transferia aos filhos. Nossa, não é país, é paz. E ele escreveu o I com acento. Ele não, a Maria alguma coisa, eu não lembro quem foi que traduziu, porque no último vídeo eu também reclamei da tradução. Cara, enfim. E o conservava por toda a vida. Transferia aos filhos, cada grupo tinha privilégios e desvantagens. Os de status mais elevados tinham apenas privilégios, os de status inferior só desvantagens. E não restava ao homem nenhum outro meio de escapar às desvantagens legais impostas por seu status, senão a luta política contra outras classes. Nessas condições, pode-se dizer que havia um conflito inconciliável de interesses entre senhores de escravos e escravos, porque os interesses dos escravos era livrar-se da escravidão, da qualidade de escravos. E sua liberdade significava para os seus proprietários uma perda. Assim sendo, não há dúvida de que tinha de existir forçosamente um conflito inconciliável de interesses entre os membros das várias classes. Não devemos esquecer que nesses períodos em que as sociedades de status predominaram na Europa, bem como nas colônias que os europeus fundaram posteriormente na América, as pessoas não se consideravam ligadas de nenhuma forma especial às demais classes de sua própria nação. Sentiam-se muito mais solidárias com os membros de suas classes nos outros países. Um aristocrata francês não tinha os franceses das classes inferiores na conta de seus concidadãos. A seus olhos, eles não eram mais que a ralé, que não lhes agradava. Seus iguais eram os aristocratas dos demais países, os da Itália, Inglaterra e Alemanha, por exemplo. Deixa eu ver quantas páginas. Nossa, tem página pra caralho. Até 43, foda-se, 10 páginas ainda. Aí vamos lá. O efeito mais visível desse estado de coisas
era o fato de que os aristocratas de toda a Europa falaram a mesma língua. O francês, idioma não compreendido fora da França pelos demais grupos da população, as classes médias, a burguesia, tinham sua própria língua, enquanto as classes baixas, o campesinato, usavam dialetos locais, muitas vezes não compreendidos por outros grupos da população. O mesmo se passava com relação aos trajes. Quem viajasse de um país para o outro em 1750 constataria que as classes mais elevadas, os aristocratas, se vestiam em geral de maneira idêntica em toda a Europa, que as classes baixas usavam roupas diferentes. Vendo alguém na rua, era impossível perceber de imediato, pelo modo como se vestia, a sua classe, o seu status. É difícil avaliar o quanto essa situação era diversa da atual. Se venho dos Estados Unidos para a Argentina e vejo um homem na rua, não posso dizer qual é o seu status. Concluo apenas que é um cidadão argentino, não pertencente a nenhum grupo sujeito a restrições legais. Isto é algo que o capitalismo nos trouxe. Sem dúvidas, há também diferenças entre as pessoas no capitalismo. Há diferenças em relação à riqueza, diferenças estas que os marxistas equivocadamente consideram equivalentes àquelas antigas que separavam os homens da sociedade de status. Numa sociedade capitalista, as diferenças entre os cidadãos não são como as que se verificam numa sociedade de status. Na Idade Média, e mesmo bem depois, em muitos países, uma família podia ser aristocrata e possuidora de grande fortuna. Podia ser uma família de duques. Ao longo de séculos e séculos, fossem quais fossem suas qualidades, talentos, caráter ou moralidade. Já nas modernas condições capitalistas, verifica-se o que foi tecnicamente denominado pelos sociólogos de mobilidade social. O princípio segundo o qual mobilidade social opera. Nas palavras do sociólogo e economista italiano Vilfredo Pareto, é o da circulação das elites. Isso significa que haverá sempre no topo da escada social pessoas ricas, politicamente importantes, mas essas pessoas, essas elites, estão em contínua mudança. Isso se aplica perfeitamente a uma sociedade capitalista. Não se aplicaria a uma sociedade pré-capitalista de status. As famílias consideradas as grandes famílias aristocráticas da Europa permanecem as mesmas até hoje. Ou melhor, são formadas hoje pelos descendentes de famílias que constituíam o escol na Europa. Há 8, 10 ou mais séculos, os capetos de Bourbon, que por um longo período dominaram a Argentina, já eram uma casa real desde o século X. Reinavam sobre o território hoje chamado Ile-de-France, ampliando seu reino a cada geração. Mas na sociedade capitalista há uma contínua mobilidade. Pobres que enriquecem e descendentes de gente rica que perdem a fortuna e se tornam pobres. Vi hoje numa livraria de uma rua do centro de Buenos Aires a biografia de um homem que viveu na Europa no século XIX e que foi tão eminente, tão importante, tão representativo dos altos negócios europeus naquela época, que até hoje aqui nesse país tão distante da Europa encontram-se à venda exemplares da história de sua vida. Tive a oportunidade de conhecer o neto deste homem. Tem o mesmo nome do avô e conserva o direito de usar o título nomindário que começou a vida como ferreiro. Recebeu 80 anos atrás. Hoje, esse seu neto é um fotógrafo pobre na cidade de Nova York. Outras pessoas pobres da época, em que o avô desse fotógrafo se tornou um dos maiores industriais da Europa, são hoje capitães da indústria. Capitães de indústria. Todos são livres para mudar seu status. É isso que distingue o sistema de status do sistema capitalista de liberdade econômica, em que as pessoas só podem culpar a si mesmas se não chegam a alcançar a posição que almejam. O mais famoso industrial do século XX continua sendo Henry Ford. Ele começou com umas poucas centenas de dólares emprestados por amigos e em muito tempo implantou um dos mais importantes empreendimentos de grande vulto do mundo. E podemos encontrar centenas de casos semelhantes todos os dias.
Diariamente, o New York Times publica longas notas sobre pessoas que faleceram. Lendo essas biografias, podemos deparar, por exemplo, com o nome de um eminente empresário que tenha iniciado a vida como vendedor de jornais nas esquinas de Nova York, ou com outro que tenha iniciado como contínuo, que é. O que você tá fazendo aí? Tô fazendo uma leitura aqui. Sobre. Estudando? Não é um livro que eu tô lendo. Bota pra encher o climatizador aí. Eu tô quebrado. Olha lá. Pera aí, deixa eu terminar aqui, pô. E por ocasião de sua morte era o presidente da mesma instituição bancária onde começara no mais baixo degrau da hierarquia. Evidentemente, nem todos conseguem alcançar tais posições, nem todos querem alcançá-las. Há pessoas mais interessadas em outras coisas. Para elas, no entanto, há hoje certos caminhos que não estavam abertos nos tempos da sociedade feudal, na época da sociedade de status. O sistema socialista, contudo, proíbe essa liberdade fundamental, que é a escolha da própria carreira. Mas, condições socialistas há uma única autoridade econômica, e essa detém o poder de determinar todas as questões atinentes à produção. Um dos traços característicos de nossos dias é o uso de muitos nomes para designar uma mesma coisa. Um sinônimo de socialismo e comunismo é planejamento. Quando falam de planejamento, as pessoas se referem evidentemente a um planejamento central, que significa de um plano único feito pelo governo, um plano que impede todo o planejamento feito por outra pessoa. Uma senhora inglesa, que é também membro da Câmara Alta, escreveu um livro intitulado Plan or Not Plan, outra obra muito bem recebida no mundo inteiro, que significa o título desse livro. Ao falar de plano, a autora se refere unicamente ao tipo de planejamento concebido por Lenin e Stalin e seus sucessores, o tipo que determina todas as atividades de todo o povo de uma nação. Por conseguinte, essa senhora só leva em conta o planejamento central, que exclui todos os planos pessoais que os indivíduos possam ter, assim sendo seu título Plan or No Plan. Revela-se um logro, uma burla. A alternativa não está em um plano central versus nenhum plano. Na verdade, a escolha está entre o planejamento central, feito por uma autoridade governamental central, e a liberdade de cada indivíduo para traçar os próprios planos, fazer o próprio planejamento. Então é simplesmente você escolher entre um ditador mandando na economia, que ele só vai fazer cagada ali, porque é o que acontecia na União Soviética, você controlava os preços, as pessoas não sabiam alocar os recursos, inclusive a União Soviética copiava a tabela de preços dos Estados Unidos, e aí a economia simplesmente morre. Porque no socialismo é sempre assim, a economia ela sempre vai morrer. Cadê? O indivíduo planeja sua vida todos os dias, alterando seus planos diários sempre que queira. O homem livre planeja diariamente segundo suas necessidades. Dizia ontem, por exemplo, planejo trabalhar pelo resto dos meus dias em Córdoba. Agora, informado de que as condições em Buenos Aires estão melhores, muda seus planos e diz: em vez de trabalhar em Córdoba, quero ir para Buenos Aires. É isso que significa liberdade. Pode ser que ele esteja enganado.
Pode ser que esta ida para Buenos Aires se revele um erro. Talvez as condições lhe tivessem sido mais propícias em Córdoba, mas ele foi o autor dos próprios planos. Submetido ao planejamento governamental, o homem é como um soldado num exército. Não cabe a um soldado o direito de escolher sua guarnição, a praça onde servirá. Cabe-lhe cumprir ordens. E o sistema socialista, como o sabiam e admitiam Karl Marx, Lenin e todos os líderes socialistas, consiste na transposição do regime militar e todo o sistema de produção. Marx falou de exércitos industriais e Lenin impôs a organização de tudo, o correio, as manufaturas e os demais ramos da indústria. Segundo o modelo do exército, portanto, no sistema socialista, tudo depende da sabedoria, dos talentos e dos dons daquele que constituem a autoridade suprema. O que o ditador supremo ou seu comitê não sabe, não é levado em conta, mas o conhecimento acumulado pela humanidade em sua longa história não é algo que uma só pessoa possa deter. Uma só pessoa não pode ter o conhecimento do que todos os indivíduos querem. Só o livre mercado pode fazer algo do tipo. Acumulamos ao longo dos séculos, porque se você não tem uma coisa que você gosta no livre mercado, você cria ela. Num planejamento centralizado, não. Acumulamos ao longo dos séculos um volume tão incomensurável de conhecimentos científicos e tecnológicos que se torna humanamente impossível ao indivíduo o domínio de todo esse cabedal, por extremamente bem dotado que ele seja. Acresce que os homens são diferentes, desiguais, e sempre o serão. Alguns são mais dotados em determinado aspecto, menos em outro. E há os que têm o dom de descobrir novos caminhos, de mudar os rumos do conhecimento. Nas sociedades capitalistas, o progresso tecnológico e econômico é promovido por esses homens. Quando alguém tem uma ideia, procura encontrar algumas outras pessoas argutas o suficiente para perceberem o valor de seu achado. Alguns capitalistas que ousam perscrutar o futuro, que se dão conta das possíveis consequências dessa ideia, começarão a pô-la em prática. Outros, a princípio, poderão dizer: são uns loucos, mas deixarão de dizê-lo quando constatarem que o empreendimento que qualificavam de absurdo ou loucura está florescendo, e que toda gente está feliz por comprar seus produtos. No sistema marxista, por outro lado, o corpo governamental supremo deve primeiro ser convencido do valor de uma ideia antes que ela possa ser levada adiante. Isso pode ser algo muito difícil, uma vez que o grupo detentor do comando ou o ditador supremo em pessoa tem o poder de decidir. Se essas pessoas, por razões de indolência, senilidade, falta de inteligência ou de instrução, forem capazes de compreender o significado da nova ideia, o novo projeto não será executado. Podemos evocar exemplos da história militar. Napoleão era indubitavelmente um gênio em questões militares. Não obstante, viu-se certa feita diante de um grave problema. Sua incapacidade para resolvê-lo culminou na sua derrota e no subsequente exílio na solidão de Santa Helena. O problema de Napoleão podia se resumir a uma única pergunta: como conquistar a Inglaterra? Para fazê-lo, precisava de uma esquadra capaz de cruzar o Canal da Mancha. Houve então pessoas que lhe garantiram conhecer um meio seguro de levar a cabo aquela travessia. Essas pessoas, numa época de embarcações à vela, traziam uma nova ideia de barcos movidos a vapor, mas Napoleão não compreendeu sua proposta. Isso poderia ter salvá-lo, mas ele não negou. Ele é burro. Depois houve o famoso Grrrr da Alemanha. Antes da Primeira Guerra Mundial, o Estado-Maior alemão era universalmente considerado insuperável em ciência militar. Reputação análoga tinha o Estado-Maior do General Foch na França. Mas nem os alemães nem os franceses, que sob o comando do General Foch derrotaram posteriormente os alemães, perceberam a importância da avaliação para fins militares. O Estado-Maior alemão declarava: a aviação é um mero divertimento. Voar é bom para os desocupados.
Do ponto de vista militar, só Zeppelins têm importância, e os franceses eram da mesma opinião. Mais tarde, no intervalo entre as duas guerras mundiais, nos Estados Unidos um general se convenceu de que a aviação seria de extrema importância na guerra que se aproximava, mas todos os peritos do país pensavam o contrário. Ele não conseguiu convencê-los. Sempre que tentamos convencer um grupo de pessoas que não depende diretamente da solução de um problema, o fracasso é certo. Isso se aplica também aos problemas não econômicos, né? Então, assim, você tem um planejamento central, né? Nunca vai dar certo, na verdade. Muitos pintores, poetas, escritores e compositores já se queixaram de que o público não reconhecia sua obra, o que os obrigava a permanecerem na pobreza. Não há dúvida de que o público pode ter julgado mal, mas quando promulgam que o governo deve subsidiar os grandes artistas, pintores e escritores, esses artistas estão completamente errados. A quem deveria o governo confiar a tarefa de decidir se determinado estreante é ou não de fato um grande pintor? Teria de se valer de apreciação dos críticos e dos professores de história da arte que, sempre voltados para o passado, até hoje deram raras mostras de talento no que tange à descoberta de novos gênios. Essa é a grande diferença entre o sistema de planejamento e um sistema em que é dado a cada um planejar e agir por conta própria. É verdade, obviamente, que grandes pintores e grandes escritores suportaram muitas vezes situações de extrema penúria. Podem ter tido êxito em sua arte, mas nem sempre em ganhar dinheiro. Van Gogh foi, por certo, um grande pintor. Teve de sofrer agruras insuportáveis e acabou por se suicidar aos 37 anos de idade. Em toda sua existência, vendeu apenas uma tela, comprada por um primo. Afora essa única venda, viveu do dinheiro do irmão, que, apesar de não ser artista nem pintor, compreendia as necessidades de um pintor. Hoje não se compra um Van Gogh por menos de 100 ou 200 mil dólares. No sistema socialista, o destino de Van Gogh poderia ter sido diverso. Algum funcionário do governo teria perguntado a alguns pintores famosos, a quem Van Gogh seguramente nem sequer teria considerado artistas, se aquele jovem, um tanto louco ou completamente louco, era de fato um pintor que valesse a pena subsidiar. E com toda certeza eles teriam respondido: não, não é um pintor, não é um artista, não passa de uma criatura que desperdiça tinta. E o teriam enviado a trabalhar numa indústria de laticínios, ou para um hospício. Todo esse entusiasmo pelo socialismo, manifestado pelas novas gerações de pintores, poetas, músicos, jornalistas, atores, baseia-se, portanto, numa ilusão. Refiro-me a isso porque esses grupos estão entre os mais fanáticos defensores da concepção socialista. Quando se trata de escolher entre o socialismo e o capitalismo como sistema econômico, o problema é um tanto diferente. Os teóricos do socialismo jamais suspeitariam que a indústria moderna, juntamente com todos os processos do moderno mundo dos negócios, se basearia no cálculo. Os engenheiros não são de maneira alguma os únicos a planejarem com base em cálculos. Também os empresários são obrigados a fazê-los. E os cálculos do homem de negócios se baseiam todos no fato de que, na economia de mercado, os preços em dinheiro dos bens não só informam o consumidor, como fornecem ao negociante informações de importância vital sobre os fatores de produção, porquanto o mercado tem por função primordial determinar não só o custo da última parte do processo de produção, mas também o dos passos intermediários. O sistema de mercado é indissociável do fato de que há uma divisão mentalmente calculada do trabalho entre os vários empresários que disputam entre si os fatores de produção, as matérias-primas, as máquinas, os instrumentos e o fator humano de produção, ou seja, os salários pagos à mão de obra. Esse tipo de cálculo que o empresário realiza não pode ser feito se ele não tem os preços fornecidos pelo mercado. É uma espécie de argumento do cálculo econômico, né? Ele vai fazer o argumento do cálculo econômico. Vou só ver o negócio.
terminar logo esse capítulo aqui. No instante mesmo em que se abolir o mercado, e é o que os socialistas gostariam de fazer, ficariam inutilizados todos os computos e cálculos feitos pelos engenheiros e tecnólogos. Os tecnólogos podem continuar fornecendo grande número de projetos que, do ponto de vista das ciências naturais, podem ser todos igualmente execuíveis, mas são os cálculos baseados no mercado, realizados pelo homem de negócios, que são indispensáveis para se determinar qual desses projetos é o mais vantajoso do ponto de vista econômico. O problema de que estou tratando é a questão fundamental do cálculo econômico capitalista, em contraposição ao que se passa no socialismo. O fato é que o cálculo econômico e, por conseguinte, todo o planejamento tecnológico só é possível quando existem preços em dinheiros, não só para bens de consumo, como para os fatores de produção. Isso significa que é preciso haver um mercado para todas as matérias-primas, todos os artigos semi-acabados, todos os instrumentos e máquinas, e todos os tipos de trabalho e de serviços humanos. Quando se descobriu esse fato, os socialistas não souberam reagir adequadamente. Por 150 anos tinham afirmado: todos os males do mundo advêm da existência de mercados e de preços de mercado. Queremos abolir o mercado e, com ele, é claro, a economia de mercado, substituindo-a por um sistema sem preços e sem mercados. Queriam abolir o que Marx chamou de caráter de mercadoria, das mercadorias e do trabalho. Confrontados com esse novo problema, os teóricos do socialismo sem resposta acabaram por concluir: não aboliremos o mercado por completo. Faremos de conta que existe um mercado como as crianças, quando brincam de escolinha. A questão é que, todos sabem, as crianças quando brincam de escolinha não aprendem coisa alguma. É só uma brincadeira, uma simulação. E se pode simular muitas coisas. Este é um problema muito difícil e complexo, e para analisá-lo em toda sua amplitude seria necessário um pouco mais de tempo do que tenho aqui. Explaneio em detalhes em meus escritos, em 6 palestras. Não posso empreender uma análise de todos os seus aspectos. Assim sendo, quero sugerir-lhes, caso estejam interessados no programa básico de impossibilidade do cálculo e do planejamento do socialismo, a leitura do meu livro Human Action, que é a obra de arte do Mises, encontrável em espanhol em excelente tradução. Mas leiam também outros livros, como o do economista norueguês Trygve Hoff, que escreveu sobre cálculo econômico. E, se não quiserem ser unilaterais, recomendo a leitura do livro socialista mais respeitado sobre o assunto, da autoria do eminente economista polonês Oskar Lange, que foi por algum tempo professor numa universidade americana. Tornou-se depois embaixador da Polônia, voltando posteriormente para seu país. Provavelmente me perguntarão: e a Rússia? Como enfrentam os russos esse problema? Nesse caso, a questão muda de figura. Os russos gerem seu sistema socialista no âmbito de um mundo em que existem preços para todos os fatores de produção, para todas as matérias-primas, para tudo. Por conseguinte, podem utilizar em seus planejamentos os preços do mercado mundial, especialmente nessa época dos Estados Unidos. E visto que há certas diferenças entre condições reinantes na Rússia e as reinantes nos Estados Unidos, frequentemente o resultado é que, para os russos, parece justificável e aconselhável de seu ponto de vista econômico, algo que para os americanos absolutamente não se justificaria economicamente. A expressão soviética, ou experimento, como foi chamada, não prova coisa alguma. Nada revela sobre o problema fundamental do socialismo, o problema do cálculo. Mas teríamos razões para caracterizá-la como experiência. Não creio que no campo da ação humana e da economia possamos ter algo que se assemelhe a um experimento científico. Não se pode fazer experimentos de laboratório no campo da ação humana, porque um experimento científico requer a réplica de um mesmo procedimento sob diversas condições, ou a manutenção das mesmas condições acompanhada da criação de talvez um único fator. Por exemplo, se injetarmos no animal canceroso um medicamento experimental, o resultado pode ser o desaparecimento do câncer. Poderemos testar isso com vários animais da mesma raça, portadores da mesma doença. Se tratarmos parte deles com um novo método e não tratarmos outros, poderemos comparar os resultados. Ora, nada disso é viável no campo da ação humana. Não há experimentos de laboratório nesse plano. A chamada experiência soviética mostra tão somente
que o padrão de vida da Rússia soviética é incomparavelmente inferior ao padrão alcançado pelo país mundialmente reputado o paradigma do capitalismo, os Estados Unidos. Se dissermos isso a um socialista, ele certamente contestará: as coisas na Rússia estão correndo maravilhosamente bem. E nós responderemos: podem estar maravilhosos, mas o padrão de vida é em média muito baixo. Então ele retrucará: sim, mas lembre o quanto os russos sofreram com os czares e a terrível guerra que tivemos de enfrentar. Não quero discutir se esta é ou não a explicação correta, mas quando se nega as condições tenham sido as mesmas, nega-se ao mesmo tempo que tem havido uma experiência. O que se deveria afirmar, e seria muito mais correto, o socialismo na Rússia não ocasionou, em média, uma melhoria das condições do homem comparável à melhoria de condições verificada no mesmo período nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quase toda semana, tem-se notícia de um novo invento, de um aperfeiçoamento. Muitos aperfeiçoamentos foram gerados no mundo empresarial, porque milhares e milhares de indústrias estão empenhados, noite e dia, em descobrir algum novo produto que satisfaça o consumidor, ou seja, de produção menos dispendiosa, ou seja, melhor e menos oneroso que os produtos já existentes. Não é o altruísmo que os move, é seu desejo de ganhar dinheiro, que o cara deu uma Adam Smithizada, mas beleza. E o efeito foi que o padrão, mas é verdade, né? As pessoas não fazem por bem, sim por ganhar dinheiro, e a busca pelo lucro é o que freia, né, a maldade humana. O cara, ele te vende pão não porque quer que você coma, e sim porque ele quer ganhar dinheiro para gastar em outras coisas que ele quer. Mas enfim. E o efeito foi que o padrão de vida se elevou nos Estados Unidos a níveis quase miraculosos, quando confrontados às condições reinantes há 50 ou 100 anos atrás. Mas na Rússia soviética, onde esse sistema não vigora, não se verifica desenvolvimento comparável. Assim, os que nos recomendam a adoção do sistema soviético estão inteiramente equivocados. Há mais uma coisa a ser mencionada: consumidor americano, o indivíduo é tanto um comprador como um patrão. Ao sair de uma loja nos Estados Unidos, é comum vermos um cartaz com os seguintes dizeres: graças pela preferência, volte sempre. Mas ao entrarmos numa loja de um país totalitário, seja a Rússia de hoje, seja a Alemanha de Hitler, o gerente nos dirá: agradeça ao grande líder que lhe está proporcionando isso. Nos países socialistas, ao invés de ser o vendedor, é o comprador que deve ficar agradecido. Não é o cidadão quem manda. Quem manda é o comitê central, o gabinete central. Estes comitês, os líderes, os ditadores são supremos. Ao povo cabe simplesmente obedecer-lhes. E aí você não tem opinião nenhuma, você não tem liberdade de expressão. E assim acaba a segunda lição: socialismo. A próxima lição: intervencionismo, que acredito que vai ser longo também. Deixa eu ver. Longo também. Mas enfim, é isso. Foi essa a segunda lição, socialismo. Espero que vocês tenham gostado. Muita coisa ruim o socialismo proporciona. Planejamento central não funciona por causa do problema do cálculo econômico. E ele recomendou o livro Ação Humana, mas ele tem um livro só sobre cálculo econômico. Então, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like aí, se inscreve e valeu.